a vida estou mirando ti, perdi a cabeça. Olá, meu nome é Manuel Rosa e a minha geração inaugurou o século XXI. Nascemos com Nokias 3310 e crescemos com iPhones. Somos a primeira geração da internet e do computador Magalhães. Perguntámos cedo aos nossos pais o que era a Troika e a nossa televisão sempre foi o YouTube. Eu sou o Manuel Rosa e este é o Geração 2000, um podcast com os jovens que querem mudar o mundo à semelhança do seu tempo. Rapidamente. $2000. Ainda te lembras? Quando ainda pagavas ao megabyte para aceder à net? Hoje são outros tempos. Na Digi, podes aderir a um serviço com dados móveis ilimitados desde €6 por mês. Sem truques nem amarras. Adere já em digi.pt ou através do 923 30 90 30. Digi. Liberdade de escolha. Carolina Ramada Leite, Latte, de nome artístico, nasceu a 30 de outubro de 2001. Cresceu com um talento para a música que nunca foi particularmente explorado até à sua participação no The Voice Kids em 2014. Foi a primeira edição de sempre. Escolheu Anselmo Ralph e chegou ao segundo lugar. Tinha 12 anos. Depois disso fez teatro musical, continuou a estudar, fez 2 anos de Hot Club durante o secundário, mas acabou por seguir Direito. Desistiu passado um ano para estudar jazz e música moderna, licenciatura essa que concluiu. Fez parte do Cor da Mar, na Eurovisão, abriu concertos da Carolina Deslandes, lançou um álbum e encheu o Teatro Maria Matos. É uma das promessas da pop em Portugal que está comigo no Geração 2000. Bem-vinda, Latte. Olá, obrigada. Acertei em tudo? Acertaste em tudo. Eu estava aqui na dúvida se o talento para a música tinha ou não sido explorado até ao The Voice, mas cheguei com a impressão que não. Só em casa, no quarto. Muito fechado. A casa, a família. Sim. Embora o vídeo que nós vamos ver e ouvir agora, esse já estás a cantar. Já e és estou a muito cantar, nova. em casa, lá Sim. está. Vamos muito ouvi-lo. pequenina. Vamos ouvi-lo. Eu não queria magoar você. Estás a cantar o quê neste vídeo? Eu estou a cantar Desculpe lá, ué. Eu estou a dizer assim porque é assim que eu fazia. Eu não queria magoar você. Rita Lee, não é? Sim, sim. Eu é uma das artistas que os meus pais ouviam bastante quando eu era pequenina. Tenho essa memória e estavam constantemente a apanhar-me em momentos destes e esse foi um deles. Nós tínhamos uma zona em casa que tinha assim uma pequena elevação na sala, no chão, portanto eu assumia que era um palco e de vez em quando isto acontecia. E isto é na tua casa? Isto era em minha casa, sim. Sim. Eu acho que os meus pais estão separados hoje em dia, mas eu acho que essa foi a última casa em que eu vivi com eles. Portanto, é assim uma memória ainda deles juntos. Isto parece super triste, mas não, está tudo bem. Sim. Mas sim, então isso ainda foi em casa com os meus pais juntos e esse vídeo há de ter sido ali num momento de família querido. Estavas com um comando na mão a fazer Sim, de microfone, era um clássico. Era, ainda hoje, eu acho que tenho um vídeo há pouco tempo que pus no TikTok com um comando na mão a cantar. Sim. Portanto, acho que desde aí que eu assumo o comando como um microfone, quando não há microfone. Sim, há quem tenha o duche Aham, no chuveiro, também. não é? Também assumias. Também, Sim, também, os microfones eram variados lá em Era. casa. Sim. E tu estavas a dizer que estavas a cantar Rita Lee. O que é que tu ouvias mais em casa quando cresceste? O que é que os teus pais te punham a ouvir? Olha, eu lembro-me de ouvir assim divas da pop, tipo Tina Turner, Beyoncé. Depois ouvia também Queen, Michael Jackson, tudo o que são assim nomes gigantescos. Os meus pais ouviam e eu adorava e dançava e cantava. Lembro-me, eles sempre gostaram muito de música ao vivo. Não têm particularmente jeito para a arte da música em si, mas são super bons ouvintes e fãs e, portanto, eu sempre vi esse lado de vibrar com a música, com o artista. E lembro-me também, assim, um bocadinho mais tarde, de verem muitos concertos ao vivo na televisão e, portanto, também na televisão. E então isso sempre foi passado assim de forma especial. Eu acho que é por isso que vibro tanto com o público a vibrar com o artista. Sim. E foi tudo, acho que foi tudo passado nessa altura em que eu estava a crescer. Por acaso é interessante
essa questão de vibrar com o público, porque eu às vezes, tanto em concertos como em jogos de futebol, eu às vezes perco um bocado do que se está a passar e olho mais para o que está Eu também. à volta. E Isso é fico interessante. muito, muito emocionada com grandes ajuntamentos a vibrar pela mesma Sim. coisa. Compreendo. Tu lembras-te do primeiro concerto a que foste? Assim, maior, grande mesmo, foi Justin Bieber. Cá em Portugal, foi para aí em 2016, se não me engano. Foi esse o primeiro grande concerto que tu quiseste mesmo ir, é isso? Sim, lembro-me que havia assim um fanatismo grande pelo Justin Bieber e fui com a minha melhor amiga e com a minha mãe e com a mãe da minha melhor amiga. E a tua mãe vibrou? Vibrou. A minha mãe vibra imenso em concertos, nos meus especialmente, Sim. mas no de tudo o que puxa assim muito e que tenha música, a minha mãe vibra Sim. muito. E vibramos todas, bastante. Portanto, houve essa influência da parte dos teus pais, da tua mãe, de crescer com música em casa, mas ninguém é músico na Ninguém tua é família. músico. Não. Sim. Então como é que tu começaste a entrar mais a sério pela música? Tu tiveste aulas até ires para o The Voice de alguma coisa? Não, eu nunca tive aulas até ir para o The Voice. Ouvia muitos vídeos, via muitos programas da Voice Kids, neste caso, de lá de fora. Onde é que vias? Na televisão? Ou ias já no pesquisar YouTube? ao YouTube? YouTube, Sim. sim, via no YouTube. E acho que na altura cá só havia tipo os ídolos, coisas assim para mais crescidos, que era o que eu pensava na altura, e de repente apareceu o The Voice Kids e eu disse: mãe, pai, eu quero mesmo, quero ir. Bora, fomos, castings, filas, esperas e depois um segundo lugar. Portanto, mas foi assim um caminho grande, que passou rápido. Foste esse processo dos castings, tu foste com expectativa ou achas que eras demasiado nova para estar Sem a expectativas. processar alguma coisa? Nenhuma expectativa. Eu ficava sempre muito impressionada quando me diziam que eu passava a uma próxima fase. E acho que hoje em dia ainda vivo com isso de nunca tenho expectativas muito altas nas coisas porque eu prefiro ficar feliz do que desiludida. E então vivo assim num meio termo de eu sei que isto pode acontecer, mas bora não pôr na cabeça que isto vai acontecer e assim sou surpreendida um dia que talvez isso aconteça. E nesse caso, já com 12 anos, fiz 13 a meio do programa, acho que a minha cabeça já pensava assim, mas os meus pais puxavam muito para ter sempre cabeça no sítio e pés na terra, porque também não me queriam ver triste ou desiludida, e para uma criança é uma pressão gigante, tanta gente e tantas câmaras. Ou ao contrário, Ou demasiado eufórica. Sim, exatamente. Portanto, acho que foi sempre bem gerido, graças à minha família principalmente, que eu na altura fazia tudo o que eles me mandavam. Hoje em dia já não, mas na altura sim. Tu levaste a música Angel, tu cantaste essa música sempre durante as audições? Ou foi uma música que tu chegaste mais perto da Prova Cega? Não, eu cantei essa música em todas as audições e foi a que depois foi escolhida por eles para a Prova Cega. Porquê que escolheste esta música? Era uma música que era uma cantava música em casa? especial na minha família, e eu tinha ouvido, acho que nunca disse isto, eu tinha ouvido a Carolina Deslandes a cantar esta música nos Ídolos, e num momento também especial para a minha família, e foi assim super emocionante, e então levei-a para o programa, e desde aí que é uma música que me caracteriza de alguma forma, porque foi a primeira vez que apareci assim à frente de mais gente a cantar. Tanto que a levaste depois outra vez mais tarde, com 16 anos, mas a minha pergunta agora é: que música é que tu levarias hoje em dia para o The Voice? Olha, eu de vez em quando penso sobre isso, não que me volte a meter num programa desses, mas eu acho que levava assim Billie Eilish. Ela tem várias músicas, algumas menos desafiantes para a voz e outras bastante mais, e eu escolheria assim uma que me desafiasse, que pusesse a minha voz se calhar em sítios que sejam menos zona de conforto, menos óbvios. se calhar tipo When the Party's Over, que ela vai assim muito lá acima. Sim. E eu sou muito fã dela, portanto acho que seria uma boa escolha. Não levavas nada de trap, de hip hop, que eu sei que tu gostas muito. Não levava, mas se tivesse assim várias galas e pudesse escolher uma música desse universo, escolheria. Acho que ia arriscar, não sei o quê. O que é que escolherias dentro do trap? Mas tu ouves muito. Trap não, calma. Rap, hip hop. Ok, não vais tanto para o trap, não ouves um Loner Johnny, por exemplo. Ouço. Ouço, mas não arriscava. Mas tipo, é difícil. Eu estou a dizer que se calhar ia, mas se calhar não ia. Sim. Porque eu ouço muito, por exemplo, o Slow J, sei, então este último álbum dele, sei quase tudo. E canto tudo, e nos concertos sou daquelas que sabe as letras todas. Sim.
E gosto, e depois também gosto de passar um bocadinho a música para mim e tentar fazer a minha versão. Tenho assim um cover de uma música do Vanzi que é assim muito em rap, falada, e que eu ponho a guitarra de forma assim Qual é mais... já agora? Foi a Mesmo Assim, que é do primeiro álbum. Sim, Não sei o se é o primeiro, não é o primeiro, mas é o mais que bateu conhecido, mais. sim. E pronto, e é uma versão que torno minha, portanto, guitarra, assim, uma coisa mais calminha, mas depois também, por exemplo, poetas de karaoke, Sam Sim. da Kid, também sei, também já gravei em casa, nunca Sim, foi para sim, fora, mas também já gravei. Portanto, acho que podia arriscar. Eu gosto muito. Porquê é que tu gostas de gravar músicas de outros em casa? É para perceberes onde é que a tua voz pode ir para outros registros? Sim, normalmente é porque tenho ouvido muito essa música e quero experimentá-la e canto com o artista no carro, não é? Enquanto claro. ouço. E Igual a depois, igual a ele. E depois gosto de levar para casa e ver o que é que posso fazer com Sim. isso. E às vezes fica bom o suficiente depois de 70 mil takes para pôr na internet. Sim. Que é uma forma de crescer inevitável hoje em dia. Sim, sem É dúvida. impossível, não é? Aliás, assim, os primeiros momentos de mais visibilidade foram todos porque pus um cover qualquer e algum artista assim maior partilhou, comentou, deu essa aprovação e depois chega a mais gente e são pessoas que depois ficam Sim. e isso é interessante. Acaba por ser um bocado uma estratégia para alguém que queira começar. Sim, Acho que sim. Há várias histórias de várias pessoas, por exemplo, nós tivemos aqui no podcast a Nanny, que também começou, rebentou por causa de uma cover do Devia Ir, por exemplo, Ok, do Wet sim. Bad Gang. Certo. É interessante esse paralelismo em Super. pessoas que... E é bonito depois ver os artistas de quem nós somos fãs e fazemos essa demonstração pequenina a apoiar e a dizer isto está lindo, bora, siga. Com quem é que isso te aconteceu? Com a Carolina Deslandes. Que depois deu E com a origem... Maro também. Mas primeiramente com a Carolina. Sim. Ela viu um vídeo meu, partilhou, ficou super supportive e desde aí depois chamou-me para algumas atuações e desde aí que faz grande parte deste caminho. Algumas atuações foram Sim, coliseus, não é? foram coliseus. E não Foi só. primeiro uma atuação nos Prémios Play com Sim. várias mulheres. Depois nos coliseus sim eu fiz parte das back vocals todas em Lisboa e no Porto. Sim. E também fui abrir um concerto dela, acho que foi no Montijo. Eu ia cantar Sim. com ela uma música e ela disse, olha, enquanto eu estava a caminho, não preferes abrir o concerto? Eu, claro que Pois, sim. Passo sim. de cantar uma música contigo para cantar 5 sozinha. A malta toda à espera de te ver. E ela entrou no concerto, no palco, apresentou-me, disse, porque ninguém sabia que eu ia, apresentou-me, deu-me assim as boas-vindas, voltou para fora, eu entrei, cantei. Muito simpático. Muito mesmo. E tu já tinhas canções originais nessa altura? Já tinha. E cantaste originais? Sim, cantei, tudo originais. Tudo originais. Isso ainda antes de teres lançado Sim. o teu álbum. E não sei, é que uma música dessas que eu cantei está no álbum, as outras já estão aí algures, não sei, estão perdidas. Eu já vou mais a concertos, mas eu queria ainda falar sobre o The Voice. Tu tens noção de quantas visualizações é que tem neste momento A minha tua prova cega? Não, mas lembro que cresceu bem na altura. Se tivesses de mandar um número para o ar? Talvez 1 milhão, qualquer coisa. Tem 3.350.000 Ok. visualizações. Uau, tão Epá, pequenina. exato, é realmente impressionante. Em Portugal é impressionante. É impressionante, sim. Eu fico sempre impressionado. Teve bastante impacto. Eu vi na altura, lembro-me de ver esse foi? The Voice Kids. Sim, Sim, com a fitinha na cabeça. Sim, era a tua imagem de marca, Sim. né? Decidiste abandonar a meio? Sim. Passado não, quanto tempo? A meio, depois as miúdas apareciam na escola com as fitas, eu gostava, fui dando uns concertos assim muito pequeninos, de vez em quando ia com Sim. fita e depois larguei a fita. O teu primeiro grande concerto, não sei, digo eu, depois desse The Voice Kids, foi num cartaz de luxo, até, com À Toa, Mimi Frois, Carolina Leite, Zanibar Aliens e Azarte. Lembras-te deste concerto? 30 de maio de Aonde? 2015, na Escola Secundária do Restelo. Lembro-me, sim senhora. Foi Que assim o giro, o primeiro, Azar estava lá, engraçado. foi o teu primeiro concerto? Depois do The Voice ou não? Eu acho que sim, assim com cartaz, assim mais a sério, eu acho que sim. Lembro-me muito bem. Hoje em dia a Mimi é muito minha amiga. Na altura eu ainda não a conhecia por ver num programa em que ela teve. Claro. E então foi assim um momento. Foi um bom momento. Acho que estava muito nervosa, mas acho que correu bem. Ainda cantava com karaokes que exportava do YouTube e que levava numa pen, chegava sempre lá com a minha pen. Mas tudo covers ainda, nada de originais. Sim. E para além da Angel, o que é que tu cantavas ao vivo? Cantava o If I Ain't Got You, da Alicia Keys.
Acho que Músicas era assim a fáceis, que eu levava portanto. mais. Sim, super fácil. Super fácil, sim, para cantar ao vivo. E músicas mesmo tuas, quando é que tu começaste a escrever? Eu acho que assim que saí do The Voice, comecei a ganhar essa vontade de escrever. Tinha cadernos onde deixava coisas perdidas, tudo coisas muito engraçadas se eu for a ver hoje, mas na altura eu achava que era super, super bom. Depois comecei a aprender a tocar guitarra. Como? Tive aulas durante uns meses, mas eu acho que aprendi mais sozinha do que com aulas. No YouTube? Sim, no YouTube, muito autodidata. Sim, sim. E pronto, e fui aprendendo mais para me acompanhar. Depois aprendia 2 acordes e fazia uma música com 2 acordes. Uhum. Ainda hoje, às vezes, faço músicas com 2 acordes e gosto muito dessa simplicidade. E pronto, e na altura depois comecei a escrever. Escrevia sobre, sei lá, o que eu achava que era um desgosto amoroso na altura, que Sim. hoje em dia não era, ou era para a miúda de 14 anos, e sobre, sei lá, casa, família, era assim, Um exame de filosofia, quizá. por exemplo, Um sim. teste. Sim. E essas primeiras canções eram. Ou seja, começaste por escrever primeiro os poemas, imagino eu, e depois é que agarraste a guitarra? Sim, eu acho que ainda hoje é como eu gosto mais de escrever. Escrever primeiro o poema, Uhum. ou às vezes até transformar um texto corrido, uma prosa, em poesia e depois em música. Tens esse hábito de escrever prosa? Sim, gosto muito. Até mais do que poesia. Preferes? Poesia é gigante, mas sim. Poesia carrega um peso, não é? Super, super. Parece uma pessoa romântica que vai para a esplanada da Brasileira fumar um cigarro Tal e comprido. qual. Percebo. E para além da música em si, tu fizeste teatro musical Uhum, durante vários anos. uhum. Isso veio na sequência do The Voice. Como é que surgiu para ti essa experiência? Eu acho que sim, foi pós The Voice. Havia assim uns grupos de pessoas que eu conhecia, e eu acabei por fazer assim uma audição para um musical que estava a acontecer no Estoril e entrei, fiquei no elenco, tive assim algum destaque, gostei muito. E depois a partir daí fiz mais alguns, sempre mais ou menos com o mesmo grupo. Depois tive aulas já fora desse grupo, aulas mesmo de teatro musical, de onde também saía no final do ano uma peça. E portanto foi assim um momento que eu também gosto e levo para sempre, porque ainda hoje às vezes tenho vontade de voltar a ver como é que eu me saía, já muito mais se calhar a levar na desportiva, ao mesmo tempo não, porque Tens brio? sim, levo-me um bocadinho mais a sério. Não me levo muito a sério, mas um Sim, bocadinho sim, sim. mais do que na altura. Mas acho que foi super importante para aprender a perceber o meu corpo, como é que eu me mexo, como é que interajo com outras pessoas, cantar com outras pessoas, que é sempre uma experiência diferente de cantar Sim. sozinha, respeitar o que estou a ouvir ao meu lado, e saber que há momentos que são solo e momentos que são de todos. Acho que foram tempos importantes. Sentes que ganhaste mais noção, por exemplo, de presença em palco e que se calhar te facilitou para concertos por causa disso? Sim, sem Sim. dúvida. O teatro acho que puxa muito por isso. Estamos muito expostos só com o nosso corpo e acho que foi super importante. E teatro sozinho, sem o musical? Eu acho que fiz, se calhar, uma vez no verão, aqueles workshops e não tinha música. Eu lembro-me que estava só a falar. Também gosto. Sentiste mais desprotegida? Sim, sem dúvida. A música traz-me sempre aqui algum conforto. Sim. E nunca exploraste depois a representação nunca no geral? explorei. Eu gosto. Não sei se tenho assim imenso jeito. Se calhar se trabalhasse, talvez. Mas é um lado que eu até se calhar um dia gostava de explorar, se houvesse essa oportunidade. E acaba o teatro musical porquê? Porque tu decidiste, este espetáculo é o meu último, é a minha despedida. Adeus, flores não. para palco. Olha, eu acho que depois fiz um casting para um musical onde não entrei. Fiquei triste. E depois a partir daí comecei tipo, ok, não entrei aqui, bora fazer outras coisas. E acho que se calhar foi aí depois que fui para o Hot Club estudar mais música só. E pronto, e foi assim um ponto de viragem. Eu já quero ir ao Hot Club. Vai. Diz-te Hot Club ou Hot Club? Hot Club. Ok. Hot Club. Não interessa. Não interessa. É como tu Sim. quiseres. É jazz. É jazz, exato. jazz. Improviso. Exatamente. Tu chegaste a fazer uma peça, tinhas 14 anos, com a Irma, Soraya Tavares e Diana Castro. Onde é que tu viste isso?
Lá nos confins. Nos confins. As coisas sabem-se. Sim, é Corre por verdade. aí. Com quem te cruzaste depois, mais tarde, com a Diana Castro, no coro da Mar. Exatamente. Ela lembrava-se de ti Lembrava. dessa peça? Nunca perdemos contacto. Eu era muito sério? pequenina, hoje em dia é minha amiga. Já não faz tanta diferença a idade, mas na altura eu via-as a todas como super estrelas, Sim. superiores. Hoje em dia são todas super estrelas na mesma, mas Sim, não sim, há sim. tanta distância. E isso é bom. E na altura a minha irmã também fez esse musical, porque Sério? estávamos as duas pequeninas e elas todas já cheias de voz Sim. e de, sei lá, vida em cima, e nós a começar a chegar aqui agora. Era sobre o que é essa peça? Era sobre, chamava-se Beauty Project, foi encenado pela Matilde Trocado e foi uma coisa que nós fizemos um bocado em residência artística. Havia uma ideia, o diretor musical foi o Arthur Guimarães, gosto muito dos dois, da Matilde e do Arthur, e nós estivemos em residência artística numa casa, alguns no campo, e a criar aquilo quase do zero, a partir de uma ideia da Matilde. Houve uma data de exercícios, sei lá, de estarmos sem ver nada, com vendas durante não sei quanto tempo, e portanto eu acho que, se bem me lembro, era um musical muito sobre a beleza interior e o que é considerado beleza pelas pessoas, e sei lá, o protótipo de pessoa bonita. Sim. E foi um bocadinho à volta disso. Eu acho que ainda não tinha maturidade para perceber sobre o que é que aquilo falava. Hoje em dia gostava de voltar a ver e perceber como é que ia interpretar aquilo com os meus olhos de hoje. E se calhar fazer um campo com aquelas pessoas Sim, hoje em dia. isso não é? seria muito interessante. Ou seja, vocês acabaram por compor, de certa forma, Sim, foi a tua musical. primeira experiência de composição Sim, em grupo. foi Giro. muito giro. Voltando ao Hot Clubbing, quis só dar aqui uma nova, só para Acho acrescentar. ótimo. Tu, como é que descobriste o Hot Club? Foi uma coisa que querias estudar música e alguém te sugeriu? Sim, foi um amigo da minha mãe, músico, que sugeriu, porque eu acho que falei sobre estudar música, a minha mãe falou com ele, eu até me preparei com ele, porque havia uma prova, não era muito difícil, mas havia uma prova que convinha saber uns básicos de teoria musical, Certo. e tive ainda umas aulas e depois fui. Não completei o curso, Sim. mas foram 2 anos importantes. Porquê? Porque era difícil de conciliar com Sim, com a escola. não é? Eu senti Sim. que era difícil e que se calhar ainda não queria tanto assim aprender de forma tão teórica. Tinha muito o lado prático, mas de forma tão à séria o jazz e a música. Sim. Porque tu depois, mais tarde, vais para a Lusíada tirar jazz e música moderna. Depois de um erro de casting em direito, sim. Exato, depois de um erro de casting em direito. Quando é que tu percebeste que o direito não era para ti, já agora? Foi quando começou a quarentena e eu tinha na minha secretária um lado com código e constituição e tudo e mais alguma coisa, e o outro com um teclado MIDI pequenino, Sim. uma interface e o meu microfone, e queria estar só com a parte da música, mas tinha que estudar porque tinha orais para fazer, e aí percebi que, não sei, acho que explorei muito também nas redes sociais muita gente que fazia música com que eu me identificava, e comecei a querer muito mais aquilo do que outra coisa qualquer, e senti que não era conciliável, e disse aos meus pais. Foi uma decisão difícil, até porque estávamos em pandemia, tudo o que era música estava parado, não é? Claro. E foi assustador, mas foi o que foi, e lá fui. Sim. Sempre com o apoio deles, por muito que seja difícil, são assim os que mais me apoiam, portanto foi bom, foi leve de alguma Isso é forma. bonito. A quarentena foi uma altura, a pandemia de forma geral, muito complicada para muitas pessoas, mas, e sendo este podcast a Geração 2000, acho que foi também um ponto de viragem para muita gente da nossa geração, porque se descobriram ou descobriram novas Sem dúvida. coisas. Nós entramos em pandemia, mesmo quem nasceu em 2000 com 20 anos, eu entrei em pandemia com 16, e foi assim uma fase de mudança. Tu sentiste isso também? Senti, sem Sentiste dúvida. uma pessoa Senti diferente? na pele até, não é? Sim. Mudei totalmente o meu rumo. Na verdade eu já tinha isto dentro de mim, mas acho que foi aí que de facto me descobri melhor e quis seguir isso com toda a força, e vi isso acontecer com muita gente. Acho que abriu caminho, fechou muitas portas, fechou-nos em casa, mas abriu Sim. outras e abriu caminho para muita gente, para muita coisa. Foi um período triste e difícil Sim. para muita gente, mas teve o seu lado bom, como estás a Sim. dizer. Até Sem lidaste dúvida. bem com isso. De certa forma, obrigou-te a Sim. estar em casa a escrever, a concentrar-te. Sem dúvida, sim.
A fazer pão, quiçá? Sim, olha, por acaso cozinhei imenso. A sério? Uhum. Tu gostas de cozinhar? Gosto, Cantas a cozinhar? também. Tens Com a ideias colher de enquanto pau. cozinhas? Mais um Sim, microfone. mais um microfone. Tenho ideias. Não, mas canto enquanto cozinho. Bom. Tenho ideias para cozinhar, pensar o que é que vou pôr na massa. Tu, só voltando um bocadinho atrás ao Hot Club, tu disseste em várias entrevistas que tu não gostavas da escola, Uhum. das aulas. Sim. Mas depois vais para um curso de música, que é uma coisa que tu gostas muito. Uhum. Como é que, juntando uma coisa que tu gostas muito e uma coisa que tu não gostas nada, junta-se, ficas com uma coisa que gostas mais ou menos? Não, sim. Imagina, o curso, tudo o que é assim mais didático para mim, eu nunca gostei muito, lá está, nunca gostei muito da escola. Mas ser música, ser uma coisa sobre música, só sobre música, eu acho que me deu uma vontade maior do que para qualquer outra coisa que eu tenha estudado na vida. Sei lá, gostava imenso de português e de filosofia, mas tudo o resto eu não gostava. Uhum. E portanto, ali na Lusíada foi um espaço onde eu basicamente estava só a fazer música, e acho que foi isso que me deu vontade de terminar o curso. Mas acho que o que mais me ajudou nesse tempo foi não só o que acontecia na faculdade, como todo o envolvimento fora. Portanto, ir a jam sessions, ir ouvir música ao vivo, conhecer malta, tocar à toa, não sei aonde, ir até às 5 da manhã ouvir jazz para um sítio minúsculo, mas com os melhores músicos de jazz da minha geração em Portugal. Acho que me abriu muitos horizontes, deu para conhecer muita gente, e para estar 100% com atenção à música, não estar dividida. E acho que foi por isso que eu lidei bem com esses 3 anos. Se pusermos na balança, não sei se isto é justo de se fazer, mas vamos tentar, entre o que realmente aprendeste no curso ou as coisas que vêm com o curso, o networking, o estar envolvida de música, o trabalhares com coisas diferentes, o que é que achas que pesa mais? O que tu aprendeste ou o que veio de lá? O que veio de lá, o que vem com isso. Mas deu para aprender alguma coisa? Deu sem dúvida. Sim. Mas sim, lá está. Acho que foi muito eu estar a ver esta predisposição para sair e ir ouvir e conectar-me com as pessoas do meu meio que querem tanto isto quanto eu. Quando é que acabas o curso? Já acabei. Não, quando é que acabaste? Ok. Acabei em 2000. Ui, espera aí, que eu com o tempo não sou nada boa. 2020. Estamos em 26? Sim. 23? Possível? 23. Portanto, o Festival da Canção foi a meio do curso. A meio. Ainda. Sim. Como é que tu Foi meio. partiu do curso, o Festival da Canção? Com a Mar? Não partiu do curso. Então, eu fiz um vídeo no TikTok, nada a ver com a Mar, mas que ela viu e fez um dueto. Portanto, cantou comigo. Giro. E eu já a admirava bastante, não é? E como acho que qualquer músico. E então ela depois trocámos umas mensagens e houve um dia em casa do Francisco Guimarães que houve uma tertúlia musical e ela estava lá e demos-nos bem. Tínhamos assim a mesma postura de estar a ouvir o que estava a acontecer, não tanto de ir e entrar e cantar e estar à mostra para toda a gente, mas estar assim no canto a ouvir e a levar muita coisa dali. E acho que foi por isso que nos demos bem. E a partir daí, depois ela precisou, para a final do Festival da Canção, de um grupo de miúdas para cantarem com ela, e perguntou-me se eu queria ir. E eu disse que sim, claro. E a partir daí, depois, Eurovisão. Portanto, eu não sabia que íamos ganhar, que não sabia que ela ia ganhar, não sabia nada, mas fui porque íamos, sim. E pronto, e depois a Eurovisão foi o show que foi. Gostaste? Gostei muito. E foi aí que tu voltaste a cruzar com a Diana Castro. Foi assim Sim, exatamente. um momento de círculo completo. Totalmente. Eu a traduzir a expressão full circle. A full circle, sim. Sim. Acabas o curso em 2023 e depois, a 29 de setembro, sai para o mundo Latte. Sim, Guarda-me Só Mais Hoje. Tu começaste a trabalhar nesta música ainda durante o curso? Sim, a música nasceu durante o curso, talvez no 2º ano. Cheguei a fazer um exercício qualquer na faculdade com essa música. Não sei se era um arranjo de
de vozes ou de cordas e usei essa música. Isso também era bom, poder ter esse lado de composição que eu compus em casa, não é? Mas poder levar para lá e criar com isso. Dava-me sempre mais vontade de estudar e de trabalhar com coisas Sim. que vinham de cá de dentro. Quantas músicas é que saíram do álbum, é que saíram desses tempos de faculdade? Eu acho que 2 ou 3, não foram imensas. Sim, A maior parte veio depois, sim. mas 2 ou 3 estão lá e lembram-me desse tempo. É giro. E o nome também, Latte. Uhum. Já estás farta de piadas com o teu nome? Não, podes Ainda não. fazer. Força. Epá, não. Eu tinha aqui mas eu não me orgulho, que é Nunca Ponderaste Café com Cheirinho. Epá, um nome mais português, mas Sim, era giro. Podia ser o nome de uma banda indie. sim, não é? Café com Cheirinho. Aham. Sim, acho bem. Se tiver aí alguém de uma banda Sim, à procura do nome, força. podem ficar com essa. Mas isto, tu escolheste Latte também pensar numa eventual internacionalização? Quem sabe? Sim, eu sempre tive essa vontade de passar um bocadinho lá para fora. Não ainda é o tens? objetivo principal. Quero primeiro conquistar o público português o máximo que puder, mas se de alguma forma puder chegar lá fora, sim. Uhum. Eu escrevo muito mais em português do que em inglês. Hoje em dia pouco escrevo em inglês. Mas na altura também, não sei, Carolina Leite, lá está, era muito associada à escola, para mim. Uhum. E eu, lá está, nunca gostei muito da escola. E então acho que criava aqui um antes e um depois. E o latte é o depois e é a música, é agora Sim. 100% isto. E essas canções que tu estavas a falar em inglês, algum dia Talvez, verão a luz do dia? acho que sim. Eu já cantei ao vivo 1 ou 2. Foi? Sim, não neste último concerto, mas num concerto nas Festas do Mar, já há muito tempo num palco secundário, Uhum. cantei e gostei. Foi o teu primeiro grande concerto esse? Ou seja, eu há bocado disse a brincar o do... Sim, não, assim mais a sério, foi. Sim. Já só com originais, com uma banda a ensaiar as minhas músicas, foi. Foi o primeiro ano em que as Festas do Mar abriram um palco secundário para artistas emergentes e eu ajudei na curadoria desse que palco. Não fui eu que me pus lá, portanto o convite foi Carolina, ainda não era lata, Carolina vem cantar e ajuda-me a fazer a curadoria. Eu, ok, bora. E desde aí que surgir nomes para esse palco, é giro. Sim. Na altura ainda sem álbum lançado. Sem álbum imagino eu. lançado, mas com alguns originais. E com algumas covers Com também. algumas covers, sim. Eu gosto imenso quando um artista mais estabelecido vai cantar covers. Porque acho bonito, acho diferente. Insere no alinhamento, não é? Sim, Eu também gosto muito. E descubro ali uma nova faceta, uma nova abordagem, se calhar a músicas, ou descubro músicas novas. Que covers é que tu cantavas? Eu fiz um mashup de uma música da Deslandes e da Billie Eilish, que é o Vergonha na Cara, da Carolina, e o Lost Cause, da Billie Eilish. E cantava muitas vezes esse arranjo, porque gostava muito de o cantar. E depois cantava também Billie Eilish, e acho que nesse concerto cantei assim, clássicos portugueses, já não lembro quais é que foram, mas também Para juntei puxar um bocadinho alinhamento. pelo público. Sim, exatamente. Claro. Foi esse o objetivo. Esse concerto abre assim a tua era, Uhum. ainda Carolina Leite, mas a tua era como cantora mais profissional, vamos pôr as coisas assim, a culminar agora mais recentemente no Maria Matos, que foi Exatamente. o concerto mais importante da tua carreira, não é? Sem dúvida, sim. Foi muito importante porque tinha acabado de lançar o álbum, acabado, 2 meses antes, um mês e tal. E foi assim um momento, outra vez, full circle, se quiseres traduz. E ouvir as pessoas a cantarem músicas que fizeram parte do tanto tempo que eu tive enfiada em estúdio a fazer o álbum. Pessoas que viveram coisas que eu senti para escrever aquelas canções. Portanto, foi mesmo especial e tenho muitas imagens na minha cabeça desse concerto e eu no dia a seguir não estava tipo derrotada, podre, queria fazer outra igual logo Sim. a seguir e por mim era assim para sempre. E foi isso que eu senti e é isso que eu quero. Portanto, esse concerto foi mesmo... Sentes-te bem em palco, portanto. Sinto, gosto muito. Estava nervosa antes e o que eu pensava é, eu sei que assim que começar os nervos vão passar. Portanto, bora estar menos Sim. nervosa.
E foi o que aconteceu. Foste tu que escolheste Pokéball e Mateus Rosé para estar no teu caminho. Poker House e Matheus Rosé. Fui. Eles são muito queridos e acho que houve uma conversa com eles e houve um concerto ou um videoclipe em que me quiseram levar para lá isso e eu disse que sim, claro, adoro. E desde aí que apoiam imenso e eu adoro. Sim. Portanto, foi Um uma bom boa Mateus parceria. Rosé. Sim, um bom eu não vi antes, Sim. calma. Sim, Vi depois. bebeste um copinho depois. copinho, um brinde. Para descontrair. Sim. Ainda sobre o concerto, tu trabalhaste com o João Caetano, Uhum. que foi o diretor musical do concerto, da tour Do Afrofado, Slow J. do Sim, Slow J. exatamente. É interessante, há bocado estás a falar que Aham. gostavas muito do Slow J e ias trabalhar com o diretor musical dele. Sentes que vocês, os dois em conjunto, descobriram novas canções nas canções que tu já tinhas? Sim. Era uma coisa que eu gostava, que era no registro ao vivo ter arranjos diferentes de algumas das músicas. Não muito diferentes, porque depois às vezes acho que o público não gosta muito quando sai muito do que conhecem, mas com alguns toques que tornem a coisa especial para quem vai ouvir e para quem de facto comprou o bilhete e está lá. E portanto nós demos ali uma volta a algumas das canções e o João é uma pessoa que ele é diretor musical, mas ele é diretor de tudo o que se vai passar no palco. Portanto, ele até no modelo do tripé que eu ia usar, ele pensou. Uau. Porque... E eu, de facto, fui e comprei esse tripé e gostei muito de usar. Em vez de ter os 3 pés, tem só um círculo em baixo. Chamado monopé. Exato, pronto. E fez diferença. Portanto, ele pensa nessa parte estética, na parte musical, na parte dos arranjos, nas luzes, no que está atrás de mim, na forma como os músicos vão estar dispostos, e acho que concordámos sempre em muita coisa e damos-nos muito bem a trabalhar, e foi um encontro super, super feliz. E continua a ser, porque ele mantém-se na minha equipa. Vais continuar a trabalhar com ele? Sim. Enquanto puder, vou. Tu estavas a falar há pouco da questão de teres lá pessoas que viveram certos momentos que tu cantas no teu álbum, no concerto, e este teu álbum é um álbum super íntimo, Sim. que mostras bastante vulnerabilidade. Tu sentiste que com as pessoas fisicamente ali que te estavas a expor, sentiste disposta Sim. ou mais exposta do que quando lançaste só o álbum? Sim, há muita gente que sabe sobre o que é que eu estou a falar nas músicas. Muita gente, não é assim tanta, mas algumas. Sim. As minhas melhores amigas, a minha família, eles sabem sobre o que é que eu estou a falar e sabem às vezes o que é que eu já sofri para depois escrever aquilo. Já sofri, que horror. Uma pessoa super sofrida. Não, Sim. mas é verdade, às vezes bate. Claro. E eles estavam lá todos quando batia e depois é bonito vê-los a cantar canções que me são tão especiais e a saber que eles sabem exatamente sobre o que é que eu estou a falar. E sim, estou exposta, mas eu gosto também quando pessoas que eu não faço ideia quem são me dizem que sentem que não sabem como é que eu consigo com tanta facilidade expor-me de uma forma tão verdadeira e real, porque provavelmente estão a sentir na pele coisas que eu estou a dizer, que se calhar também estão a passar por fases parecidas ou por alguma coisa parecida, e se calhar não têm tanto à vontade a falar sobre isso, e a música acaba por ser uma forma... Uma catarse. Sim, é isso. Sim. E isso é o que eu sinto com artistas que eu gosto e que ouço, e eles vão-me curando através da música deles, e se eu de alguma forma puder fazer isso a alguém, é assim a melhor coisa que pode acontecer. Portanto, sim, estava muito exposta. Este álbum expõe-me, mas é bom, é terapêutico. Sim. E este álbum tem já versões finais, mas imagino que talvez as primeiras versões sejam ainda mais cruas e que tu Sim. filtres um pouco. Tu mostras já ao teu produtor logo as versões iniciais ou passas por uma filtragem com pessoas mais chegadas de... Espera aí, que eu se calhar não vou. Sim, eu passo por esse filtro. Muitas vezes. Outras vezes é tipo, não, vou mostrar. E às vezes são as melhores, são as que não têm filtro nenhum e que vou lá e canto e gravo e já está. Sim. Mas sim, tem gravações muito, às vezes quase com voz de choro, de estar mesmo a sentir aquilo e estar a escrever e estar a sentir tudo ao mesmo tempo. Mas lá está, terapêutico, super, Sim. recomendo. Isso é verdadeiro, é meio caminho andado para ser bom. Sim. Queria falar no teu produtor. Tu estás a trabalhar com o Fred Ferreira. Sim, neste que álbum foi o Fred. Que é baterista dos Orelha Negra, por exemplo. Eu digo Orelha Negra porque fui agora a semana passada. E de tantos outros.
e também é filho do Kalu dos Chutes e Pontapés. E neste momento tu tens o Sebas Ferreira, Sim. filho do Fred, a Sim. fotografar e a gravar alguns dos teus videoclipes. A minha questão é, quando é que tu vais tocar com o Kalu Olha, para isso era uma completar a boa. árvore genealógica? Isso era uma boa. Posso ver se me ajudam a fazer esse convite. Porque o meu manager é filho do Kalu, irmão do Fred também, que é o Vasco é? Ferreira. Portanto, eu Então. trabalho com os Ferreira, falta-me o Kalu. Tenho que ver se isso acontece. Era bom. Ainda mais um. Sim. Aham. Tu tens o Fred, é assim o teu grande companheiro deste álbum, não é? O Fred e a Milhanas, Sim, talvez. a Milena fez aqui grande parte também, principalmente no processo final. Uhum. O Fred, sim, não, isto foi um processo longo, quase de 3 anos. Mais longo do que eu queria, mas hoje em dia penso que foi o tempo que era preciso para sair como saiu. Portanto, não me arrependo nada desse tempo todo. Houve as pausas que foram precisas, o tempo que foi preciso, e o Fred tem muita música que já passou por ele, e eu acho que foi isso que me fez escolher. Ele gosta de ir ao detalhe e de ir encontrar, às vezes nem comigo lá, ele prefere sozinho ir procurar os sons certos, fazer esse trabalho meio bicho do mato, que ele sabe que é, e que é o que o torna tão ele e tão especial a produzir. A Milhanas entrou aqui numa fase mais final, em que eu precisava de ouvidos de fora do estúdio, em que eu confio brutalmente, e que admiro também, que é o caso, obviamente, e ela foi super, super importante a finalizar este disco. Finalizar, que não foi só finalizar, entrou ali numa fase super importante, e este último ano de estúdio, ela foi, assim, um elemento imprescindível. Deu-lhe um toquezinho numa outra letra também? Sim. Muito giro. Quando gravaste a 1, 2, 3 com o Zarco, tu trabalhaste com produtores diferentes, trabalhaste com produtores que trabalham com ele normalmente. Foi um processo muito diferente daquele que tu costumas estar Neste caso habituada? foi porque eu conheci o Zarco virtualmente. Ele depois sugeriu nós fazermos uma música. Ele ia-me mandando coisas, algumas não me faziam sentido, eu dizia-lhe, e do nada aparece-me um bocado da 1, 2, 3 e eu pensei, bora, vou tentar escrever. No outro dia ainda encontrei o bocado de papel que tinha o verso e mandei-lhe, foi giro. E escrevi e mandei-lhe uma gravação de voz e ele gostou muito, disse bora. Eu gravei em casa com o meu microfone e a minha interface, os mesmos que eu tinha quando estava indecisa entre código civil ou microfone. Por acaso o microfone já é diferente, pronto, já dei um step up, mas a interface é a mesma. E gravei e mandei-lhes, e eles puseram aquilo na música e ficou. Nem foste a estúdio. Não foi estúdio. Mistura, masterização e a música estava cá fora. Fizemos um videoclipe que a namorada do Zarco filmou com uma câmara qualquer que ela tinha em casa e um telemóvel. Ali ao pé da Ponte Vasta da Gama. Exatamente. Perto de onde agora cantámos no Rock in Rio. Portanto, também foi outro full circle moment. Eu gosto muito destes momentos. E pronto. E do nada, não estávamos à espera, mas passado 1 ano, 2 anos quase, a música explodiu. Sim, neste momento é single de ouro e já platina. Já é platina, é single de platina, e entre o Spotify e o YouTube já tem mais de 5,7 milhões de visualizações. É muito número. É muita gente. Muitos streams. É o teu cartão de visita, de certa forma. Sim, hoje em dia sim. É bom. Eu gosto muito da música. Eu também gosto. Portanto, sinto-me bem quando digo que sim, que a música é minha e do Zarco. É o teu cartão de visita na medida em que é a tua música, ou a música em que tu participas com mais alcance, mas se calhar o teu cartão de visita é mesmo este teu último álbum. Sim, foi bom porque do nada as pessoas que me ouviam aumentaram bastante. No Spotify está sempre para ver. Eu não ligo muito a números, mas com estas explosões do nada comecei a olhar. Porque o Zarco era tipo, olha, já está aqui, já subiu mais não sei o quê. E eu, ok, então vou ver. Sim. Vou dar essa. E comecei a ver e de facto estava a subir muito os ouvintes mensais no Spotify. E depois, passado poucos meses, lancei o meu álbum e ainda apanhei muita gente que ficou da 1, 2, 3 e isso foi perfeito, porque se eu conseguir agarrar algumas dessas pessoas, então melhor ainda. E acho que foi o que aconteceu. Foi nesse balanço. Sim. Portanto, para as pessoas que estão a ouvir e que se calhar ainda não conhecem muito o teu trabalho, o teu cartão de visita é mesmo o teu último álbum. Sim, exatamente. E
E fica o convite Fica o para as convite pessoas para irem ouvirem. ouvir. Quero Exatamente. muito que ouçam. Para fechar, eu acabo sempre com esta pergunta, que é: as gerações mais velhas costumam dizer no meu tempo é que era bom. Eu pergunto o que é bom no teu tempo. Mas é assim de forma mais profunda ou mais leve? Podes mudar, É o que eu quiser. podes mudar os dois até, se quiseres. Olha, eu acho que assim de forma mais profunda acho que a minha geração está bastante disponível para falar sobre coisas mais tristes, sobre a tristeza, e estamos abertos a isso, a falar sobre isso, a pedir ajuda. Claro que nem toda a gente, não posso generalizar, mas sinto isso, e acho que é super importante haver essa abertura, porque numa altura em que pode ser muito preciso, eu sinto que a geração dos meus pais muito mais dificilmente ia para a terapia de forma tão leve e aberta como é hoje em dia, e eu hoje em dia sinto que nós somos muito disponíveis para falar sobre a tristeza, e isso é muito, muito positivo, na minha opinião. Eu tenho terapia há anos e, portanto, eu gosto, acho que é importante, e acho que toda a gente devia, se tiver a oportunidade, obviamente, passar por ter essa ajuda, seja muito preciso ou não. Pronto, e eu acho que isso é uma coisa muito boa na nossa geração, cada vez mais. Assim, de forma mais leve, diria que acho que temos muita oportunidade para ouvir música ao vivo, cada vez mais artistas mais pequeninos, artistas maiores, e se calhar antes era mais difícil, não sei se isto é real ou não, mas eu sinto que há muita oferta de música a acontecer, música ao vivo, e mesmo quando não se conhece, acho que é bom ir ouvir e comprar um bilhete e apoiar e conhecer, e acho que isso é muito bom hoje em dia. Acho que há muita abertura para isso também. Olha, adorei as duas respostas. Boa, a mais que pesada bom. e a mais leve. Lata, muito obrigado. Obrigada, Foi um Manel. prazer. Gostei muito. Geração 2000 é um podcast da SIC Notícias com sonoplastia de Francisco Marujo, produção de Mariana Oca Ferreira, coordenação de Joana Beleza e João Martins. A direção é de Bernardo Ferrão e a fotografia de Matilde Fieschi. Eu sou o Manel Rosa, segue e subscreve o Geração 2000 na tua plataforma preferida, avalia e deixa-nos os teus comentários. Muito obrigado e até para a semana.